Olá, irmãos, saudação do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos fisicamente distantes, mas em espírito estamos juntos, em oração, em leitura da palavra dele, para adoração do nome dele. Queremos te convidar a participar conosco desse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir em Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10, nos diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como é maravilhoso sabermos que Deus derramou a sua graça, o seu amor para conosco e nos permitiu estarmos unidos com Ele através do seu Filho amado Jesus Cristo. Eu te convido, irmão, agora nesse momento a fechar os seus olhos, fazer uma oração juntamente comigo de adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, queremos te agradecer por mais um dia de vida, mais uma vez a tua misericórdia se renovando sobre nós, a tua graça se chegando a nós, entendendo pela tua palavra, Senhor, que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos buscar ao Senhor se não fosse pela tua graça se chegando a nós, nos permitindo abrir entendimento para reconhecer que só o Senhor é digno de adoração. O Senhor criou todas as coisas e as mantém com tua soberania. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela igreja que nós temos, pelo povo do Senhor, que congrega, que ora e que é casa de adoração em qualquer lugar que esteja. Nós adoramos o teu nome, te agradecemos pelo teu plano de salvação, enviando o teu Filho Jesus para naquela cruz derramar o seu sangue precioso e limpo, suficiente a nos limpar de todo o pecado que tínhamos, ó Deus, e nos libertar, nos dando acesso até o Senhor, as nossas orações possam chegar até o Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. É com alegria que nós cantamos louvores a Ele, porque fomos salvos através do sacrifício de Cristo na cruz. Vamos adorar ao Senhor. Amor assim, o
venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. E glórias a Deus, porque fomos libertos através da cruz, por essa maravilhosa graça e amor que o Senhor Jesus tem por nós. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado e seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo
a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Olá, meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos virtualmente para o louvor a Deus e para o estudo da sua palavra. Tomaremos por base para a nossa reflexão de hoje o texto bíblico de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. Eu convido você a acompanhar atentamente essa leitura. Diz assim o texto sagrado: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos
a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra que acaba de ser lida, nos dando compreensão e disposição para pô-la em prática. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo escreve a respeito do fracasso moral da humanidade decaída. As palavras de Paulo, não obstante a época em que foram escritas, podem ser tomadas para retratar com precisão a triste realidade que envolve a humanidade em nossos dias. Aqui, Paulo fala de um mundo extremamente enfermo. O desprezo por Deus e sua palavra é apontado como o fator agravante desse quadro social de decadência e miséria. Essa condição decaída do ser humano, que é responsável por todo tipo de degeneração, é denominada na teologia cristã depravação total. Esse conceito, presente nas Escrituras, foi defendido por Agostinho na doutrina do pecado original e posteriormente sistematizado pelos reformadores, em especial os teólogos calvinistas. Segundo o teólogo reformado Hermann Bavinck, assim como o pecado original se estende por toda a humanidade, ele se estende também por toda a pessoa. Ele exerce influência sobre toda a pessoa, sobre a mente e a vontade, o coração e a consciência, a alma e o corpo, sobre todas as capacidades e poderes de uma pessoa. O coração de uma pessoa é mau desde a sua mocidade e uma fonte de todos os tipos de males. O texto de Romanos 1, 18 a 32, apresenta a causa, os sintomas e o tratamento para o terrível mal da depravação humana. Com certeza, a mensagem desse texto é oportuna para cada um de nós, como indivíduo e coletivamente para a nossa nação. Uma nação enferma em que os sinais da depravação humana se tornam mais e mais evidentes em todas as áreas. Vejamos então o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto. Focalizemos, em primeiro lugar, o germe da depravação humana.
Para entender o que Paulo escreve nesse texto acerca da depravação humana, é necessário recordar um pouco do ensino bíblico sobre a queda de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e as consequências desse ato. Segundo a Bíblia, com a queda, toda a descendência de Adão foi afetada. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens, em todas as épocas e lugares, trazem consigo o germe do pecado, isto é, o pecado original, decorrente da queda. É como declarou Davi no Salmo 51, versículo 5: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos os males descritos por Paulo nesse primeiro capítulo da carta aos Romanos, e especificamente nos versículos 18 a 32, que retratam a depravação humana, tem como raiz o germe do pecado instalado na natureza humana. Nas pessoas alcançadas pela graça e remidas por Cristo, esse germe foi dominado, como diz Paulo em Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porém, naqueles que resistem à graça de Deus, o poderoso e maldito germe chamado pecado age livremente, produzindo a depravação que se manifesta nas mais diferentes, reprováveis e perniciosas formas, como podemos verificar frequentemente. Focalizemos, em segundo lugar, os sintomas da depravação humana. O texto apresenta os seguintes sintomas da depravação humana, e que certamente não são os únicos. Primeiro, a supressão da verdade pela maldade. No versículo 18, Paulo faz referência à impiedade e perversão dos homens que detêm a inverdade pela injustiça. Desde a queda dos nossos primeiros pais, o homem é dominado por essa tendência de substituir as verdades de Deus pelas mentiras de Satanás. Sobre esse terrível sintoma da depravação humana, Philip Schaff escreveu: esta passagem subentende, entretanto, que o homem possui os remanescentes da imagem divina em si mesmo, apesar de tudo, e que, embora caído em Adão, pode afundar ainda mais profundamente, obscurecendo e suprimindo os elementos de verdade que restam em sua razão e consciência. O segundo sintoma é a rejeição à revelação geral. Nos versículos 19 e 20, Paulo reafirma um conceito bíblico amplamente considerado no Antigo Testamento e reiterado no Novo, que é a revelação de Deus por meio das obras por ele criadas.
Escreve Paulo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A revelação natural não substitui a revelação especial por meio de Cristo e sua palavra. Entretanto, torna os homens indesculpáveis ante o juízo de Deus, como declara o versículo 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Um terceiro sintoma da depravação humana, mencionado nesse texto, é a profanação da honra de Deus. Um dos principais sinais da depravação humana é a rebelião do homem contra Deus. Nos versículos 21 a 23 e também no 25, Paulo descreve a loucura dos que ultrajaram a glória de Deus através da idolatria, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Em nossos dias, vemos que muitos desonram a Deus ao tomar o seu nome em vão, ao praticar a idolatria, ao blasfemar ou simplesmente ao ignorar a existência, o poder e a santidade de Deus. Um outro sintoma da depravação que o texto apresenta é a degradação moral e social. Quando os homens vão descendo na escala da depravação, tornando-se contumazes e deliberadamente insensíveis à revelação divina e à sua graça, atingem um ponto crítico em que acabam sendo entregues a si mesmos para praticarem coisas inconvenientes. Segundo C.S. Lewis, eles gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Essas coisas inconvenientes incluem a idolatria, as paixões infames, que indicam todo tipo de desvio comportamental e uma conduta social desajustada. Focalizemos em terceiro lugar o remédio contra a depravação humana. O texto fala sobre o tratamento radical aplicado por Deus contra o mal da depravação humana. Recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. É oportuno lembrar, porém, que essa é uma medida extrema dispensada àqueles que se recusam valer-se da graça de Deus para que sejam curados, transformados e santificados. A graça de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, é um poderoso remédio que santifica, ou seja, que sara ao que está espiritualmente enfermo, purifica ao que está moralmente enlameado, restaura e transforma ao que está psicologicamente deformado. A depravação humana, portanto, tem cura. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, há um belíssimo testemunho de Paulo quanto ao que pode acontecer na vida de homens e mulheres depravados,
quando se deixam tratar pela graça de Deus. Assim escreve o apóstolo: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Foi essa maravilhosa graça que também um dia nos alcançou e nos lavou e nos salvou. É o que afirma Paulo em sua carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus amados irmãos, este é o Evangelho da graça que pregamos. Devemos crer que ele é capaz de confrontar e reverter o quadro de depravação que se acha estabelecido na sociedade. Com certeza, o Evangelho da graça de Deus é o único remédio, a única esperança para este mundo miserável. Portanto, cumpramos a ordem de Jesus. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que, com amor profundo, dá o Deus gracioso e bom. Deus nos abençoe. Deus abençoe a nossa nação. Amém. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Enfermo, quase moribundo, vamos irmãos levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos irmãos contar que esse dom é verdadeiro. Vamos irmãos pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu, diz-nos o Rei, sempre convosco
pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, e conhece os escolhidos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Com muita alegria eu quero cumprimentar os vários aniversariantes desta semana. Estão aniversariando hoje Edgar da Silva de Oliveira. Amanhã, dia 20, Cláudia Tristão de Oliveira Machado. Dia 22, Paulo Roberto Simões de Carvalho. Dia 23, Maitê Schwartz Fitarone Correia Nunes e Thaís Marques Leal. Dia 25, José Francisco Viana. E dia 26, Marciana Gonçalves da Silva Francisco. Parabéns aos aniversariantes, muitos anos de vida e muitas felicidades. Também cumprimentamos os casais que completam aniversário de casamento nesta semana. Hoje, José Alves dos Reis e Nilda Marina Silva dos Reis estão completando 40 anos de casamento. Dia 23, Paulo Alexandre Lobato e Carla Fernando Brandão Barbosa Lobato completarão 15 anos de casamento. E dia 25, Enesiel Peixoto de Andrade e Enildes Rosa Queiroz Andrade completarão 33 anos de casamento, e no mesmo dia 25, José Marques de Oliveira e Eni Batista de Oliveira completarão 63 anos de casamento. Graças a Deus. Cumprimentamos a todos os casais e desejamos que Deus continue sustentando essas uniões para a sua honra, para a sua glória. Desejamos muitas bênçãos aos casais e aos seus filhos. Deus nos abençoe a todos. Amém. Nós vamos orar com a nossa irmã Ruth Ribeiro. Oremos. Senhor nosso Deus, o nosso amado Pai, na Tua presença estamos, ó Deus, na manhã desse dia, para Te agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, até este presente momento. Louvamos o Teu nome, engrandecemos, ó Deus, e rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre os aniversariantes dessa semana, ó Pai, que o Senhor possa estar dando a eles saúde, possa estar dando a alegria da salvação, que eles possam saber contar, ó Deus, os seus dias na Tua presença, ser abençoados, ó Deus, como até aqui o Senhor tem feito para eles, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, também a vida dos casais, ó Pai, que completa mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, abençoando os seus lares, ó Deus, a sua família. Que sejam, ó Deus, dias, ó Pai, na Tua presença para a honra e glória do Teu nome. Também, ó Deus, neste momento nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus,
as tuas misericórdias, ó Pai, sobre aquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus, seja qual for a enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, se essa for a tua vontade. Ungir, Senhor, os médicos, enfermeiros, onde quer que eles estejam, ó Pai. Que a tua bênção seja sobre eles, dando livramento, dando paz, dando, Senhor, conforto nos seus corações, para que, Senhor, muito em breve, ó Deus, quando voltarmos à tua casa, ó Deus, para nos congregar novamente, que nós possamos estar louvando por essas vidas. Senhor, abençoa não só os enfermos da nossa igreja, Pai, mas do mundo inteiro, Pai, da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão enlutados, ó Pai, com os corações doridos, ó Pai, pela perda de Senhor, dos seus entes queridos. Conforta, Senhor, dá alívio, Deus, dá consolação com teu Santo Espírito, e que nós possamos, ó Deus, estar sempre, ó Deus, na tua presença, te buscando, porque só o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Cuida de nós, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco, com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado e seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo
luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.